Você já ouviu falar de objetos sagrados que simplesmente desapareceram da história? A Bíblia menciona artefatos poderosos, valiosos e enigmáticos, que sumiram sem deixar vestígios. O que aconteceu com eles? Será que ainda existem escondidos em algum lugar? Ou teriam sido destruídos? Hoje, vamos explorar os objetos desaparecidos mais intrigantes das Escrituras e, no final, revelaremos um dos mistérios mais surpreendentes relacionados a esses itens. Prepare-se, porque esse mistério pode mudar sua visão da história bíblica. A Arca da Aliança. Vamos começar pelo mais famoso de todos, a Arca da Aliança. Segundo a Bíblia, esse objeto continha as tábuas dos 10 mandamentos, um pote com o maná que alimentou os israelitas no deserto, e o cajado de Arão. Relatos dizem que a arca era incrivelmente poderosa, e que poderia trazer vitórias milagrosas para os israelitas. Além disso, aqueles que a tocavam sem autorização eram mortos instantaneamente. No entanto, depois da destruição do Templo de Salomão, em 586 a.C., a arca simplesmente desapareceu. Muitos especulam que ela foi escondida antes da invasão babilônica, mas ninguém sabe ao certo onde ela está. Alguns acreditam que esteja na Etiópia, onde monges afirmam guardá-la em uma igreja. Outros dizem que foi levada pelos romanos e há até quem afirme que está protegida em um local secreto no Vaticano. Será que um dia esse mistério será resolvido? O tabernáculo. O tabernáculo era uma estrutura sagrada, construída sob ordens divinas, onde Deus se manifestava ao povo de Israel antes da construção do Templo de Salomão. Ele abrigava a Arca da Aliança e servia como local de culto durante a peregrinação dos israelitas pelo deserto. Feito com materiais preciosos, como ouro, prata e tecidos finos, o tabernáculo era desmontável e acompanhava o povo em suas jornadas. Porém, após a construção do templo, seu paradeiro tornou-se um mistério. Alguns acreditam que foi desmontado e armazenado em segurança, enquanto outros sugerem que ele pode ter sido destruído ou perdido ao longo do tempo. Será que seus restos ainda existem enterrados sob as ruínas do Templo de Jerusalém? O bastão de Moisés. O bastão de Moisés é um dos objetos mais simbólicos da Bíblia. Foi com ele que Moisés realizou milagres incríveis, como transformar as águas do Nilo em sangue, abrir o Mar Vermelho para que os israelitas escapassem do exército egípcio e trazer água da rocha no deserto. Esse bastão, carregado de significado e poder, desapareceu da história após a morte de Moisés. Nenhum texto bíblico menciona seu paradeiro. Teria sido enterrado junto com ele? Perdido em meio às areias do deserto? Ou talvez guardado em algum local sagrado por seus seguidores? Os utensílios do templo. O Templo de Salomão era um dos locais mais sagrados da antiguidade, e abrigava vários objetos valiosos. Entre eles estavam o candelabro de ouro, menorá, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e outros utensílios usados pelos sacerdotes. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, levaram muitos desses artefatos como espólios de guerra. Mais tarde, durante a invasão romana, relatos indicam que os romanos saquearam o templo e levaram esses objetos para Roma. Alguns acreditam que estejam escondidos no Vaticano, enquanto outros teorizam que foram derretidos ou vendidos ao longo dos séculos. Mas até hoje, ninguém encontrou provas concretas de seu destino. O Santo Graal. O Santo Graal é um dos artefatos religiosos mais lendários de todos os tempos. Segundo a tradição cristã, ele seria o cálice usado por Jesus Cristo na última ceia, onde compartilhou o vinho com seus discípulos. Além disso, algumas lendas afirmam que José de Arimateia teria usado o Graal para recolher o sangue de Cristo durante a crucificação. Embora a Bíblia não mencione explicitamente a existência de um cálice sagrado, o Santo Graal tornou-se uma das relíquias mais buscadas da história. Ele aparece em lendas medievais e está associado à busca dos cavaleiros do rei Arthur. Mas onde está o Santo Graal? Muitas hipóteses sugerem que ele foi levado para locais secretos, como a Catedral de Valência, na Espanha, onde há um cálice, que alguns acreditam ser o verdadeiro Graal. Outras teorias apontam para lugares místicos na França, na Inglaterra ou no Oriente Médio. Se o Santo Graal realmente existiu,
Ele ainda está escondido em algum templo antigo? Ou sua busca nunca teve a ver com um objeto físico, mas sim com um significado espiritual mais profundo? A vara de Arão. A vara de Arão foi um símbolo de autoridade e poder, utilizada para demonstrar a escolha divina do sacerdócio de Arão. De acordo com a Bíblia, a vara chegou a florescer milagrosamente para provar que Deus havia escolhido Arão e sua linhagem. Esse evento extraordinário solidificou a liderança dos sacerdotes levitas. No entanto, após um certo período, a vara desapareceu dos registros históricos. Teria sido guardada junto com a Arca da Aliança? Ou destruída? Ao longo do tempo? As tábuas da lei originais. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as primeiras tábuas da lei, ele as quebrou ao ver o povo de Israel adorando o bezerro de ouro. Deus então ordenou que ele esculpisse um novo conjunto, que foi guardado na Arca da Aliança. Mas o que aconteceu com os fragmentos das tábuas originais? Teriam sido descartados ou guardados como uma relíquia sagrada. A serpente de bronze. Moisés ergueu uma serpente de bronze no deserto para curar os israelitas das mordidas de serpentes venenosas. Esse objeto foi mantido por séculos e até chegou a ser adorado indevidamente pelo povo. O rei Ezequias, tempos depois, destruiu a serpente para impedir idolatria. Porém, algumas teorias sugerem que, antes de sua destruição, a serpente pode ter sido escondida por sacerdotes ou fiéis que acreditavam no seu poder. Se isso aconteceu, onde será que esse artefato sagrado pode estar agora? A lança do destino. A lança que perfurou o lado de Jesus Cristo na cruz se tornou uma das relíquias mais lendárias do cristianismo. Segundo a tradição, ela teria sido empunhada pelo centurião romano Longinus, e estaria envolvida em várias profecias sobre poder e destino. Ao longo da história, diversos impérios e líderes acreditaram que possuir a lança traria vitória e autoridade. Existem relatos de que Napoleão, Hitler e outros governantes tentaram obter a relíquia para assegurar o poder. Hoje, várias lanças são reivindicadas como sendo a verdadeira, com uma das mais famosas estando em exibição na Áustria. No entanto, a autenticidade de todas elas ainda é questionada, e o mistério da verdadeira lança do destino continua sem solução. A coroa de espinhos. A coroa de espinhos foi colocada sobre a cabeça de Jesus durante sua crucificação como um símbolo de zombaria. Algumas relíquias dizem conter partes dessa coroa, sendo uma das mais famosas guardada na Catedral de Notre-Dame, em Paris. No entanto, sua autenticidade ainda é questionada, e o paradeiro da coroa completa permanece desconhecido. Será que um dia teremos uma resposta definitiva? A túnica de José. A famosa túnica de José é mencionada no livro de Gênesis, e se tornou um dos símbolos mais icônicos da narrativa bíblica. Segundo a tradição, Jacó, pai de José, deu essa túnica especial a seu filho favorito, causando inveja entre seus irmãos. Mas o que tornava essa túnica tão especial? Muitos acreditam que era um manto longo e ricamente ornamentado, talvez com várias cores, como sugerem algumas traduções. No hebraico original, a palavra usada para descrevê-la é ketonetipassim, que pode significar tanto de muitas cores quanto com mangas compridas, indicando um vestuário de alto status. O destino da túnica é trágico. Os irmãos de José, movidos pelo ciúme, arrancaram-lhe a vestimenta e a mergulharam no sangue de um animal para enganar Jacó, fazendo-o pensar que José havia sido morto por uma fera. Depois disso, a túnica desaparece da narrativa bíblica e nunca mais é mencionada. O que aconteceu com ela? Teria sido descartada, guardada por algum dos irmãos, ou até mesmo preservada secretamente por alguma civilização antiga? Esse é um mistério que permanece sem resposta. O cetro de Judá. O cetro de Judá é uma referência a uma profecia muito importante no livro de Gênesis 49:10, onde Jacó abençoa seus filhos e declara: o cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Esse cetro é um símbolo do poder real da tribo de Judá, da qual descenderiam os grandes reis de Israel, incluindo Davi e Salomão. Mas existe um objeto físico que representava esse poder? Muitos
Acreditam que o cetro pode ter sido um bastão real, ou um cajado cerimonial passado entre os governantes da linhagem davídica. A ideia de um cetro também pode estar relacionada à linhagem de governantes, que perduraria até a vinda do Messias, interpretado no cristianismo como Jesus Cristo. No entanto, um cetro físico de Judá nunca foi encontrado. Se existiu de fato, pode ter sido perdido em uma das muitas invasões e destruições sofridas pelo reino de Judá, especialmente durante a invasão babilônica, em 586 a.C. A Arca de Noé. Um dos objetos mais enigmáticos e debatidos da Bíblia é a Arca de Noé, descrita no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Segundo a narrativa, Deus instruiu Noé a construir uma gigantesca embarcação para salvar sua família e os animais do dilúvio. A Bíblia dá detalhes sobre suas medidas e materiais, feita de madeira de gofer, impermeabilizada com betume por dentro e por fora, e com 3 andares. Após a chuva de 40 dias e 40 noites, a arca teria repousado sobre o Monte Ararat, na atual Turquia. Mas onde está a Arca de Noé? Ao longo dos séculos, inúmeras expedições e buscas foram realizadas, especialmente no Monte Ararat, onde supostos restos da arca já teriam sido avistados. Muitos pesquisadores afirmam ter encontrado estruturas de madeira antiga na região, mas até hoje nenhuma prova definitiva foi apresentada. Se a arca realmente existiu e sobreviveu ao tempo, onde estaria agora? Oculta sob o gelo, destruída ao longo dos milênios? Ou nunca existiu da forma literal como muitos acreditam? O que você acha? Esses objetos realmente existiram? Ainda estão escondidos? Ou foram perdidos para sempre? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais mistérios como esse. Até a próxima, Mente Curiosa!